live. Josi, muito obrigada pela tua presença aqui, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Muito bom ter uma oportunidade de passar a nossa experiência, né? Um pouquinho da nossa história. Poder ajudar outras pessoas, quem está descobrindo agora sobre a doença celíaca. Fiquei muito feliz com o convite. Verdade. Seja muito bem-vinda. Eu sei que é sua primeira live, mas é algo sempre novo, né? Mas a gente se acostuma. É uma conversa aí que é um tema sempre muito importante de falarmos, porque a doença celíaca, embora esteja cada dia mais sendo diagnosticada, a doença celíaca ainda é uma doença pouco conhecida. As pessoas conhecem muito pouco. A gente percebe isso na pele, né? Quando a gente tem um diagnóstico, a gente vai sair, a gente vai falar para um amigo, para algum familiar. É uma doença totalmente desconhecida. Então, hoje nós estamos aqui justamente com esse papel. Eu estava falando antes que a minha vontade de chamar a Josi para vir aqui é justamente isso, né? A Josi é uma paciente minha e mostrar para as pessoas que eu vejo que quando o paciente chega no consultório, ele chega aflito e muitas vezes entra em depressão por conta do diagnóstico. E às vezes já estava em depressão, né? Por quê? Porque se vê num mundo diferente, se vê sem o chão, se vê com uma vida social diferente agora, a partir do diagnóstico para frente. Porque realmente, uma hora você está bem, fazendo de tudo, e de repente você recebe um diagnóstico que você tem que mudar tudo, né? A tua vida inteira. A tua vida pessoal, muitas vezes interfere na vida profissional, na vida familiar. Então, hoje aqui nós estamos justamente para falar sobre isso. E a Josi na pele de uma paciente, né? A gente, como profissional, a falar se torna um pouco mais fácil. Eu sou celíaca também, mas se torna um pouco mais fácil porque a gente é profissional, nós estamos estudando sobre o assunto, né? Nós estamos tratando pacientes sobre o assunto, e aí a gente tem o nosso papel é orientar, é direcionar. E a Josi, do outro lado, ela está do outro lado, do lado de quem está sendo tratada, do lado de uma paciente, né? Apesar da Josi ser estudante de nutrição também, né? Mas a Josi está no lado do papel da paciente, da pessoa que está ali, né? Passando e tendo que mudar toda a vida dela de repente. Então vamos lá. Primeiro eu gosto de começar as lives sobre doença celíaca falando sobre o que é doença celíaca, porque tem muita gente aqui que não sabe, tá vindo de perfis e não sabe. A doença celíaca ela é uma doença autoimune, que ela é uma resposta a uma fração proteica que a gente ingere. Então, o que o corpo pensa quando nós ingerimos o glúten? Presente no trigo, no centeio, na cevada, no malte, na aveia. O que o corpo entende? O corpo entende como um corpo estranho. Opa, comi o glúten. O corpo entende, opa, é uma bactéria, é um vírus. Eu preciso combater esse vírus e essa bactéria. Então, o que ele faz? Ele vai recrutar soldados, né? É um campo de batalha ali. Ele vai recrutar soldados que são os anticorpos para tentar combater esse inimigo que ele acha que é um inimigo, que na verdade é uma fração de um alimento, de uma proteína. E o que ele faz? Recruta esses anticorpos são soldadinhos lá que vão combater. Na tentativa de combater o glúten, eles vão combater as próprias células do intestino. Então, os anticorpos combatem as células intestinais, o que leva ao atrofiamento dessas células intestinais. As nossas vilosidades intestinais, o atrofiamento das nossas vilosidades intestinais. As nossas vilosidades intestinais, elas são formadas por células e bactérias que se unem e formam as vilosidades intestinais. Quando esses anticorpos estão combatendo essas células, as células vão vão se desmanchar aqui. Elas vão ser combatidas, elas vão ser eliminadas ali. Então, as bactérias também vão. E isso torna o intestino atrofiado e permeável. Por isso que o intestino celíaco, ele é facilmente levado a uma intolerância alimentar, ele é levado a um quadro de alergia alimentar ou de uma outra doença autoimune. Por quê? Porque existe uma permeabilidade intestinal e uma atrofia de vilosidades intestinais. Então, ali onde era produzido as enzimas digestivas já não acontece mais, porque está atrofiado. Onde acontecia uma absorção das vitaminas e dos minerais não acontece mais, porque está atrofiado. Então, isso leva a intolerâncias, isso leva a alergias alimentares, porque processos inflamatórios estão
acontecendo ali, macromoléculas estão chegando ao nosso lumen intestinal, que é a nossa parte mais interna do intestino, e aí leva a alergias alimentares. Doenças autoimunes acontecem porque o nosso corpo está em constante resposta autoimune, então ele não tem esse entendimento, essa classificação, então pode desenvolver outras autoimunes. E esse é o grande risco da gente não cuidar e não silenciar a doença autoimune. São desses outros quadros associados. Então, eu queria saber, Josi, hoje de você, como é que foi o seu diagnóstico, como é que foi a sua caminhada, que a gente sabe que foi longa, como todo mundo. A gente gosta de falar que é um caminho tortuoso, o caminho da doença, do diagnóstico da doença celíaca, né? Para todo mundo é uma jornada. Como é que foi para você, até descobrir, Josi? Bom, eu sempre fui uma criança, assim, com muitas dores, né? Eu falo que eu dei muito trabalho para minha mãe, ela está assistindo a live hoje, ela vai lembrar de tudo isso. Dei muito trabalho para ela, assim, com muitas dores nas articulações, dor de cabeça, dor de estômago, eu tinha muita diarreia. Desde pequena eu tive candidíase, né? Era candidíase de repetição. Então, assim, nunca estava livre, sempre estava com desconforto, tinha muito problema de pele, tinha muitas bolhas na sola do pé, muitas bolhas no braço. Então, assim, sempre tive muitas dores. E era uma criança irritada, nervosa, né? Tinha muita oscilação de humor. Sempre fui taxada como a esquentadinha, a estressada. E eu só vim descobrir, na verdade, que eu não sou essa pessoa depois que eu descobri a doença celíaca e eu consegui controlá-la, né? E passou muito tempo, eu já tinha minha primeira filha, quando eu fui no primeiro médico, né? A minha amiga Lilian, ela falou assim, olha, você deve ser celíaca, tem todos os sintomas, né? Porque ela é celíaca, foi a primeira pessoa celíaca que eu conheci na minha vida. Então ela me orientou, falou assim, olha, vem para São Paulo, procura um médico aqui, vai no médico que eu vou, né? Vamos fazer os exames. Daí de tanto ela insistir, eu falei assim, não, eu vou, vamos ver o que tem por trás disso, né? Só que eu falava, nossa, se eu tiver que deixar de comer pão, eu prefiro morrer, né? Deus me livre, deixar de comer meu pão francês, né? Daí tá, procurei um médico lá em São Paulo, fiz muitos exames, ele passou biópsia do intestino, passou tudo certinho, né? O que eu deveria fazer. Só que eu fui em um laboratório que ele não indicava, fui em outro, e fizeram a biópsia não errada, mas não colheram todas as porções que deveriam colher, né, para identificar a doença celíaca. Então deu um resultado assim meio duvidoso. E ele falou que não poderia fechar o diagnóstico como doença celíaca. E eu lembro até hoje que ele falou assim, olha, você vê um animal, ele tem orelha de elefante, pata de elefante, tromba de elefante. O que ele é? Ele é um elefante. Ele falou assim, só que como o seu diagnóstico está duvidoso, eu não posso falar que é um elefante, né? Eu não posso falar que você tem a doença celíaca. Daí eu saí de lá muito brava, né? Eu falei, nossa, vim até São Paulo, fiz todos os exames e não tive um diagnóstico fechado. Mas aquilo ficou ali me incomodando, porque daí eu já comecei a retirar o glúten e vi que eu comecei a melhorar em algumas coisas. E passei, assim, 7 anos nessa história. Tipo, tiro o glúten hoje, daí depois dou uma escorregada, me contamino aqui, eu tive fui lá, parei na padaria, comi o pão, daí sofri de novo. Então foram 7 anos assim, brigando contra a descoberta desse diagnóstico, né? Até que em 2020, depois da pandemia, na pandemia eu levei a dieta muito certinha em casa, assim, só que eu ainda continuava sofrendo, né? Ainda continuava com dores, os sintomas. Procurei a doutora Ana Lúcia Flores em 2020 e fiz os exames todos novamente. Daí ela fez corretamente e fechou o diagnóstico em 2020 de doença celíaca MARCH 3A. Já estava no 3A, mesmo eu não consumindo glúten mais, eu não consumia. Só que eu não cuidava da contaminação cruzada. Na minha casa ainda comiam glúten, né? Comiam pão, comiam bolacha. E eu não cuidava disso, só não comia o glúten. E mesmo assim eu estava com MARCH 3A. Daí eu tive uma conversa com a família, falei como que estava, falei que agora teria que ser diferente, né? E daí excluímos o glúten de casa. Mas assim, a briga é muito difícil, né? Como diz a Ana Sueli, porque daí eu fui buscar terapia, né? Para aceitar tudo isso. Que a gente tem que se apropriar, né? Você até falou na live da Marina. Falou assim, a gente tem que se apropriar da nossa vida, né? Essa vida é nossa. Nós temos que ser protagonistas da nossa vida. E tomar as rédeas e falar assim, não, eu não vou comer, eu tenho esse problema, eu vou me cuidar. E assim está sendo até hoje. Eu vou pegar um gancho
antes da Josi, que a Josi falou sobre contaminação cruzada, né? E esse é um grande X da questão e uma grande dificuldade dos celíacos. E por que a gente precisa cuidar com a contaminação cruzada? A Josi não é a primeira pessoa, tá? Todo celíaco que não cuida com a contaminação cruzada, a doença não entra em remissão, não entra em silenciamento. Ele é um dos pontos que precisam ser ajustados. Eu falo dos 5 pilares de tratamento nutricional e esse é o primeiro. Eu sempre falo para os pacientes, né, que a gente não tem como dar continuidade na limpeza da casa se a gente não limpa o chão, se a gente não varre o chão. Pode passar cheiro, pode limpar a casa. Tenta limpar uma casa só passando pano, para ver a meleca que fica, né? Como fica tudo sujo. Então, assim, a mesma coisa é a doença celíaca. Não tem como tratar a doença celíaca se a gente não cuidar com a parte principal, que é a retirada do glúten da contaminação cruzada. Qual que é o problema de muitas pessoas? Mas só são traços. Será que reage? Será que não reage? A Josi está falando isso para vocês. E a gente tem nos estudos científicos que o nosso corpo ele não tem como identificar o que é traço e o que não é. Entrou no corpo, o corpo vai entender como um corpo estranho. Ele não tem esse entendimento. Ele não tem esse entendimento. Não, isso aqui é traço, isso aqui é glúten. Isso aqui é pouco, isso aqui é muito. Não tem. Até porque tem estudos do Alessio Fasano, Dr. Alessio Fasano, que é um estudioso da área da doença celíaca de intestino, em que ele fala que uma parte um grupo foi feito ali, que ingeriu 50 miligramas, dentro das 20 miligramas, depois fez um outro grupo lá com 10 miligramas. Por mais que tenha, a maioria não tenha as atrofias das velocidades não tenham voltado, uma pessoa deixou de continuar com o estudo porque essa pessoa começou a passar muito mal e quando foram fazer os exames estavam com atrofia de velocidades intestinais, ou seja, a gente não tem nenhum exame que identifique a quantidade que cada um reage. A Josi reage a 20 partes por milhão, a Juliana reage a 50, o Diego reage a tanto, não tem como saber, a gente não tem como identificar. Então hoje, através dos estudos, eles unificaram os 10 partes por milhão, em alguns locais, outras 20 partes por milhão, porque o estudo chegou ali, mas ainda assim, existem outros estudos falando sobre a possibilidade da doença celíaca refratária, por exemplo, aquela que não trata, aquela que não é curada, mesmo com todos os pilares do tratamento nutricional sendo cuidados ali, ela não tem uma resposta positiva, ela continua tendo atrofia de velocidades intestinais, que talvez possa ser esse paciente que reage a esse mínimo que a gente consegue comer, né? Porque a gente não tem exame que identifique a quantidade. Então, por isso que a gente sempre fala, traços, ele vai ter o mesmo efeito que a quantidade que você comer glúten. O corpo não tem essa identificação, tá, pessoal? Então, mas eu comi e não passei mal. Será que não passou mal? Será que qual é o pré-requisito? Eu sempre falo, o pré-requisito não é passar mal. Quando eu me contaminava, por exemplo, quando eu comia conscientemente, sabendo que eu não poderia comer, mas comia, muitas vezes eu comia e não tinha reação nenhuma, não tinha diarreia, não tinha dor de cabeça, não tinha nada. E falava assim, nossa, eu não sou celíaca, não tive sintomas, né? Só que assim, eu era deprimida, né? Eu tinha oscilação de humor, e o meu marcha era 3A, né? Então, assim, às vezes eu não apresentava sintomas, mas por dentro eu tava com sintomas, né? Eu tava com a velocidade atrofiada. E às vezes não é o sintoma que você sempre sentiu. Porque às vezes não é aquele sintoma que eram comuns. Às vezes, como é uma doença sistêmica, podem aparecer sintomas que você jamais imagina que está associado à doença celíaca. Como você comentou, a parte emocional. Tem paciente meu que quando se contamina com glúten, a única coisa que ela sente é tristeza. Ela chora por tudo. Ela tem a parte emocional totalmente abalada. Ela não tem nenhum outro sintoma, né? Aparente, assim. Então, a gente não tem como saber. Porque a doença celíaca é uma doença sistêmica. Ela ataca todos os tecidos, né? Todos os órgãos do nosso corpo. Então, não tem como a gente dizer, não, eu não senti nada. Você talvez não tenha sentido os sintomas gastrointestinais ou os sintomas que você sempre sentiu. Mas você está sentindo um outro que você nunca imaginou que possa estar associado. Tem pessoas assintomáticas também, né? Tem gente que não tem sintomas nenhum. Pois é, exatamente. Fica mais difícil ainda. Exatamente. Aquela pessoa que toma ferro, não tem uma anemia, tem uma anemia não responsiva, que a gente fala, né? Então, é um paciente, gente, que a gente... Tem hipovitaminose, né? Sempre. Nunca consegui ter o nível bom de vitamina D, nem de ferro,
né, ácido fólico. E agora, eu falo assim, depois de 45 anos de vida, o meu corpo sozinho conseguiu chegar a 520 de B12. Mas nunca foi, era 100, 110, 120, daí tinha que tomar as injeções, tinha que repor, né? Agora eu já consegui sozinha, sem repor, aumentar a minha B12, só com a dieta. Isso foi um caminho, né, Josi? Não foi assim, hoje eu tô aqui, iniciei o tratamento nutricional e amanhã já tô bem. Isso foi um caminho, né? Um caminho. Acho que foram 2 anos, né? Quase 3 já. Exatamente. Porque é a resposta do paciente. A Josi sempre falava, né, Ju, eu tenho paciência. Às vezes eu tava ali preocupada em dar alta pra Josi. Falei, Josi, não, Ju, eu quero, né, eu tenho que ter esse entendimento, porque para ela foi muito difícil essa parte de tirar a contaminação cruzada. Então, como é para muitas pessoas, como é para a grande maioria, eu falo que para mim foi fácil, porque eu dei graças a Deus, porque o meu marido descobriu 6 meses antes, e eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer as coisas com casa compartilhada, né? Então, quando eu descobri, eu falei, pronto, aí agora eu tiro de casa todo mundo, e agora, né? Mas pro meu marido foi muito difícil, porque ele foi o primeiro da casa, né? E eu vejo isso não só para ele, mas para todos os pacientes. Então, casa compartilhada, por exemplo, é um grande problema. Então, pessoal, é um caminho, não é nada fácil, não é nada de uma vez, é um caminho. Às vezes tem pessoas que vão demorar mais, outras que vão demorar menos, mas é um caminho. Como é que foi o seu pós-diagnóstico, Josi? Quais foram os teus maiores desafios, as tuas mudanças que você precisou fazer? Resume para nós como é que você se adaptou a tudo isso. Existem muitas pessoas que estão nos assistindo aqui que estão passando por isso e é importante a gente comentar. Eu lembro que eu peguei o meu resultado com o diagnóstico fechado de doença celíaca em outubro de 2020, né? Então, agora esse mês a gente está fazendo aniversário. E eu lembro que eu entrei no carro, a minha mãe estava esperando para saber o resultado. Eu falei assim, mãe, deu positivo, eu sou celíaca. Ela falou assim, e você fala com essa cara, né? Eu falei assim, mas eu tô feliz. Depois de todo esse tempo, uma vida inteira sofrendo, né? Agora eu sei o que eu tenho. Ela falou assim, mas é grave, né? É sério? Eu falei assim, mas eu vou cuidar, tô tendo uma segunda chance, né? Uma segunda chance de continuar vivendo, porque isso poderia ter ido assim para outros caminhos, igual por conta da doença celíaca, eu também desenvolvi a espondilite anquilosante, né? Que é tipo uma doença reumática. Então, assim, poderia ter tido muitas outras. Quantas pessoas a gente não ouve falando aí que tem, eu tenho 5 autoimunes, como se a pessoa fizesse coleção, né? Mas infelizmente é assim, eu tenho 5 autoimunes, eu tenho 6 autoimunes, e é muito triste ouvir isso. Não vou falar assim que eu estou 100%, porque eu ainda acho que eu estou construindo o meu caminho. Mas daquele 0% que eu estava, hoje eu posso falar assim que, com a ajuda das pessoas incríveis que eu encontrei, né, no decorrer desse caminho, hoje eu posso falar para você que eu estou 95%. Por que eu não estou 100%? Porque ainda, para mim, essa questão da contaminação cruzada relacionada à vida social ainda é muito difícil. Ainda é muito difícil. Né? É uma coisa assim que eu ainda trabalho em terapia, é uma coisa que ainda pega para mim, pós-diagnóstico. Mas é um caminho, né? Eu sei que a gente não pode desistir, tem que continuar, procurar ajuda sempre, igual eu procurei ajuda no yoga para ficar mais calma, procurei ajuda, né, com a Ana, lá da Ana Jaya, procurei ajuda do LPF com a Camila Coutinho, né, a Ana Sueli Luquete, que me atende, que é minha psicóloga também, assim que eu iniciei com você, acho que até antes de você eu iniciei com ela. Então, assim, eu melhorei muito. E hoje, assim, eu não vou me punir porque eu não sou 100%. Não, eu vou me parabenizar porque eu sou 95%. Né? E o resto a gente vai conquistando.